E aí pessoal, a paz do Senhor, ça va? Hoje eu quero compartilhar algo com você sobre a maternidade. Coisas que a maternidade me ensinou. Fica aqui que você vai conferir junto comigo. A maternidade me ensinou diversas coisas. Muitas coisas novas, muitos acontecimentos, muitas mudanças. Mas algo impressionante que a maternidade me ensinou foi algo relacionado ao amor de Deus. É impressionante quando nós somos pai, mãe, nós percebemos o amor de Deus de uma forma diferente. E eu descobri que o amor de Deus é louco. O amor de Deus é louco. Ele nos ama de uma forma louca. Porque a Bíblia diz que Deus entregou o único filho que ele tinha. Ele só tinha um. E ele deu o único filho que ele tinha para morrer por nós. Para morrer por mim e para morrer por você. Isso não é loucura? Imagina bem. Eu tenho 3 filhos. E com certeza não daria nenhum deles para morrer por pessoas ruins, por mentirosos, por ladrões, por homicidas. Jamais. Mas o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos surpreende. E quando eu vejo o amor que sinto pelo meu filho, eu percebo que eu seria incapaz de fazer algo desse tipo. Uma outra coisa interessante sobre o amor de Deus que eu aprendo através da maternidade é que a gente que é pai, que é mãe, a gente ama o nosso filho. A gente ama o nosso filho de uma forma incondicional. Nós não amamos o filho por causa de alguma coisa que ele faça. Nós amamos por aquilo que ele é, porque ele foi gerado em nós, porque ele nasceu de nós. E quando eu olho para mim, e quando eu olho para a palavra de Deus e percebo que Deus me ama como filha, eu paro para pensar e digo, mas se Deus me ama da mesma forma que eu amo a minha filha, da mesma forma que eu amo meu filho, o amor de Deus por mim é imenso. Se Deus me ama, você sabe quando o seu filho comete um erro, quando a sua filha te desobedece, você não deixa de amar o seu filho por causa disso. Você continua amando. E a Bíblia nos ensina que esse é o amor de Deus para conosco. Então quando eu percebi, quando eu tive minha primeira filha, quando eu tive a Chloe nos meus braços, quando eu senti aquele amor crescendo, ao primeiro olhar, ao primeiro contato, eu disse, se é dessa forma que Deus me ama, se é dessa forma que o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, ao amor de um pai, e mesmo mais, ainda mais, porque a Bíblia diz que se uma mãe se esquecer do filho que amamenta, se ela abandonar esse filho, ainda assim Deus não se esqueceria de nós. Aí eu penso e paro e penso e digo, realmente, o amor de Deus é maravilhoso. Eu não preciso ter medo do meu pai. Eu não preciso me esconder do meu pai. Eu não preciso fugir do meu pai. Porque o pai, gente, a mãe, o pai, ama o filho. Protege o filho, cuida do filho, dá a vida pelo filho. Eu acredito que esse amor de Deus por nós, ele realmente é maravilhoso, porque ele olha para mim como filha. Essa é uma outra coisa muito especial que a maternidade me ensinou. A maternidade também me ensinou a valorizar o meu pai e a minha mãe. A maternidade me ensinou o quanto meus pais são preciosos. O quanto a mãe é um ser precioso. Você sabe que ser mãe é uma dádiva de Deus. Você deixa de viver a sua vida, deixa de viver as suas vontades para cuidar daquele serzinho pequenininho que agora vai crescer e vai se tornar um homem, uma mulher. E quando você se depara com essa enorme responsabilidade, você percebe o valor que tem a sua mãe, o valor que tem o seu pai. Talvez você ainda que não tem filho,
Talvez já sente esse valor pelo seu pai, pela sua mãe. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que o dia que você tiver nos seus braços a responsabilidade de criar uma criança, que você tiver os desafios de cuidar de um bebê, de cuidar de uma pessoa, de cuidar de trocar as fraldas, de acordar de madrugada, de dar os bons remédios nas horas certas, de cuidar, de proteger, você vai perceber o quanto a sua mãe e o quanto o seu pai são valiosos, são presentes de Deus para a sua vida. Eu aprendi através da maternidade o quanto a minha mãe é uma mulher especial. Porque quando eu cuido da minha filha, eu me lembro. Me lembro não, porque eu não tenho como me lembrar, eu era um bebê. Mas eu imagino o cuidado da minha mãe comigo. E isso me faz valorizar a mulher que a minha mãe é, ainda mais. O pai que eu tenho, a mãe que eu tenho. Isso a maternidade nos ensina. Uma outra coisa que a maternidade me ensinou é o servir. Servir. O servir é quase que deixar de fazer para si mesmo. É basicamente isso. Servir é se doar, é se entregar a serviço de alguém. E quando você se depara com crianças, com bebê, para cuidar, para se ocupar, você percebe que aquela enorme dependência que a criança tem da mamãe, essa dependência ao mesmo tempo é muito prazerosa, porque eu adoro ouvir meus filhos falar, não, eu quero a mamãe. Mesmo que eles estejam com outras pessoas ou com o papai, mas é a mamãe que eles querem, então para tudo, deixa eles virem pra mamãe. Bom, o servir é um dar, é um doar. E a maternidade, ela é feita de servir. Você serve o filho sem esperar nada em troca. Você serve a sua criança, você serve aquele bebê e não espera nada, porque não vai vir nada. Criança ainda não entende nada sobre gratidão. Talvez você já teve a experiência de, por exemplo, fazer um agrado bem maravilhoso para o seu filho e falar assim, uau, agora ele vai ficar bem comportadinho, que ele vai estar feliz, satisfeito, grato. E de repente, 10 minutos depois, a criança faz uma crise horrível. Isso é porque a criança não entende ainda sobre gratidão. Então, o seu servir realmente é um ato de dar sem esperar nada em troca. E isso é algo maravilhoso que a maternidade me ensinou, sobre o servir, sobre o se doar, sobre fazer para o filho, passar tempo com o filho, cuidar do filho, pôr comida na boca, trocar a fralda, dar banho, pôr para dormir, passar tempo, cuidar, explicar, escutar, dar conselho. Maternidade nos ensina o quanto é precioso servir. E para terminar, a renúncia. Maternidade nos ensina como é valorosa algumas renúncias. Renúncia é uma palavra difícil. As pessoas às vezes têm um pouco de receio quando falam assim, você tem que renunciar a isso. Não, como assim? Não vou renunciar a nada, é minha vida. Mas quando você tem um filho, você percebe que você tem que deixar um pouco aquela pessoa de lado, que agora já não é mais apenas uma mulher, agora é uma mãe. E a maternidade me ensinou sobre a renúncia. A renúncia na maternidade é você deixar de comer para dar para o filho comer. É você deixar de dormir para fazer o filho dormir. É você deixar de se divertir para levar o filho para se divertir. É você deixar de fazer alguma coisa para o seu bem-estar, para fazer pelo bem-estar do seu filho. É você deixar de se cuidar em algumas coisas para poder cuidar, para passar tempo com o filho. A renúncia na maternidade, ela é essencial, porque nós estamos formando um serzinho que vai se tornar um homem e uma mulher. A maternidade é uma grande responsabilidade. Aprendi e aprendo todos os dias com a maternidade. É um desafio, tenho 3 crianças, um de cada idade diferente, estão em fases diferentes e eu tenho aprendido muito com a maternidade. Tenho crescido muito e principalmente tenho aprendido a grandeza do amor de Deus quando me permitiu gerar, quando me permitiu realizar o meu sonho de ser mãe. E eu vejo que a maternidade é uma dádiva de Deus. E eu quero aproveitar cada instante desse tempo para fazer dos meus filhos homens e mulheres tementes a Deus e cheios do Espírito Santo com sabedoria.
Então é isso, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre a maternidade. E eu amo ser mãe, amo demais tudo isso, amo aquele barrigão, amo dar cheirinho no bebê, amo brincar com a minha filha. E a maternidade é uma maravilha. Eu quero dizer pra você que talvez até hoje não tenha aprendido a apreciar a maternidade. Eu quero dizer que as fases passam depressa. Aproveita bastante o seu filho, aproveita bastante o seu bebê, que logo isso passa. Logo você vai estar aí com rapazes e moças dentro de casa e aquele tempo de infância passou depressa. Então aproveite e que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço, Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, fica por aqui, aqui a gente fala um monte de coisas boas e principalmente do amor de Deus. Fique na paz, tchau!